E o Clube de Regatas do Flamengo avança para fechar a primeira contratação da janela do meio do ano. O Flamengo envia proposta oficial a Lazio da Itália para contratar o meio-campista Marcos Antônio. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Situação envolvendo Gabigol no Cruzeiro. Rapaz, o Cruzeiro promete vir com tudo para tirar Gabigol do Flamengo e está aguardando apenas uma brecha, um ponto para poder avançar e tirar Gabigol do mais querido Brasil. Por se falar em Gabigol, hoje Gabigol pode ser titular contra o Atlético Paranaense, também vou falar sobre isso. Olheiros do Real Madrid estarão na Arena da Baixada de olho em Lohan. Situação envolvendo contratação de Maurício pelo Palmeiras, jogador que já esteve no radar do mais querido Brasil. Vou falar também sobre a situação. E Cacau Cota, diretor de Relações Externas do Flamengo, detonou a atitude de Felipe Melo, que foi uma vergonha, um absurdo que Felipe Melo fez ontem no Maracanã com um profissional da imprensa, um assessor de imprensa do Atlético Goianiense. Isso é inaceitável, inadmissível que o Felipe Melo sempre vem fazendo aí, ninguém pune, ninguém faz nada, fica por isso mesmo. Se fosse o Gabriel Barbosa, sairia até algemado do gramado. Eu não duvido isso não, hein? Vou falar sobre isso, mas antes de trazer essas informações, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, vamos começar falando sobre a situação envolvendo Felipe Melo. Não poderia aqui passar as informações sem antes falar sobre esse assunto, né? Assunto que aconteceu ontem no jogo entre Fluminense e Atlético Goianiense no Maracanã. Inclusive, o Dragão venceu o Tricolor, empurrando o Tricolor lá na zona do rebaixamento. É o primeiro colocado da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro neste momento. Pode piorar a situação ainda dele por lá, porque se os clubes lá embaixo ganhar hoje, vai se complicar ainda mais. Até o Vasco tem como entrar ali ainda na zona de rebaixamento. Mas enfim, o que aconteceu ontem? Um assessor da imprensa do Atlético Goianiense passando ali em frente ao banco de reservas do Fluminense, né? Sem fazer gracinha, sem nada. Do nada o Guga foi lá, o Guga do Fluminense, deu um soco na câmera do assessor de imprensa do Atlético Goianiense. Mas só que logo em seguida, sai o gol do Atlético. O gol da virada do Atlético, virando por 2-1, vencendo o jogo. E daí então o assessor comemora, né, o gol. No que ele comemora de costa para o banco de reserva do Fluminense, ele nem vê. Ele vai comemorando de costa, só que o Felipe Melo sai do banco e dá um empurrão no cara. Um empurrão não, uma agressão, agrediu o cara pra valer. O cara cai lá embaixo. Mano, é sacanagem, cara. É uma sacanagem. Esse cara desse tem que ser banido do futebol. Isso não é a primeira vez. Não tem que achar que isso é normalidade. Não tem que achar que isso é tradição, folclore do Felipe Melo, não. Tem que ser punido. Banido do futebol. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E o seu Guga tá aprendendo direitinho aí, né? O seu Guga tá aprendendo direitinho. O diretor de Relações Externas do Flamengo, Cacau Cota, rapaz, gravou um vídeo em suas redes sociais e ele mandou ver. Deixa de ser frouxo, rapaz, para o Felipe Melo. Desafia alguém no ringue. Está feio para você. Enfrenta um homem e para com essa molecagem. Ele ainda fala sobre o Felipe Melo. Tá se diminuindo, jogador que passou pela seleção brasileira, só vi fazendo isso agora. Antes era só agredindo, né, companheiro de profissão lá, agora não, tá agredindo a imprensa mesmo, hein. Se é comigo, meu irmão, eu dou pedrada, eu dou porrada, vai pra cima, compadre, vai pra cima. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, tá, vou falar uma coisa pra vocês. Tá demais, o Felipe Melo tá demais. Tem que parar, alguém tem que parar o Felipe Melo. Se fosse Gabriel Barbosa, saía gemado do Maracanã. Essa é a verdade. Bom, ontem ainda sobre essa situação do Felipe Melo, os jornalistas presentes no Maracanã informaram que nenhum atleta deu entrevista, foram barrados ali, foram vetados. A direção do Fluminense não, realmente ali blindou, até fechou, bloquearam ali a zona mista para não ter entrevista de imprensa.
O Atlético Goianiense ontem treinou, fez o último treino antes de enfrentar o Fluminense no CT do Flamengo. O perfil do Atlético até colocou o seguinte, olha só: o Dragão está na Gávea, casa do Flamengo, para o último treino antes de enfrentar o Fluminense. Daqui a pouco tem atividade tática sob o comando de Jair Ventura. Ontem, né, antes do jogo. Então o perfil tricolor foi lá e colocou o seguinte, né, respostou e colocou o seguinte: Atlético treinou na Gávea, uniforme vermelho e preto. É assim que o Fluminense gosta de ganhar. Ganhou o passaporte para a segunda divisão, que é o lugar de vocês. Brincadeira isso, rapaz, brincadeira. Bom, mudando de assunto, a gente falar sobre o nosso Mengão queridão. Daqui a pouco tem Flamengo e Atlético Paranaense, nona rodada do Brasileirão. Flamengo vencendo, segue líder do Campeonato Brasileiro. O técnico Tite não está à beira do gramado. O Flamengo tem alguns desfalques, além da suspensão de Tite. Matheus Bach é quem comanda a equipe na beira do gramado hoje contra o Atlético Paranaense. Gabigol pode ser titular para esse jogo, ainda não está confirmado, mas pode ser titular para esse jogo. O Pedro demonstrou aí um desgaste muscular, um desgaste físico, na verdade, né? Mas viajou. Segue sendo dúvidas. O Flamengo vai para esse jogo sem Dela Cruz, Varela, Pulgar, Arrascaeta, Matias Vinha, jogadores que estão convocados, além de Alan, Ayrton Lucas, Cebolinha, Igor Jesus e Carlinhos, que estão no departamento médico. Provável escalação do Flamengo para esse jogo: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, Léo Ortiz, Gerson Lohan, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Pedro ou Gabigol. O jogo terá transmissão pela Rede Globo em TV aberta. Você pode acompanhar aí pela TV, é aberta para quase todo o Brasil. Alguns estados não terão transmissão em TV aberta, tá? Mas fica tranquilo, porque faltando uma hora e meia antes da bola rolar, eu vou trazer aqui para você uma alternativa muito top, muito bacana, para você não perder sequer o lance, um segundo desse jogo do nosso Mengão queridão. Tá aí, provável time do Flamengo. Pedro ainda é dúvida, Gabigol pode ser titular para esse jogo. Se falando sobre Lohan, que é o segundo jogo consecutivo aí como titular, hoje mais uma vez terá olheiros do Real Madrid na Arena da Baixada de olho em Lohan. Informação que temos é que os representantes, né, empresários aí dos representantes do Real Madrid estão de olho em Lohan e vão observar a joia rubro-negra por pelo menos de 3 a 4 partidas. Lohan faz aí a primeira, já foi, né, contra o Grêmio no Maracanã, eles estavam lá e agora mais uma vez vão até Curitiba para acompanhar o garoto Lohan, que quer levar a joia rubro-negra. E aí, nação, você venderia o Lohan nessa janela de transferência? Lembrando que Lohan tem multa rescisória de 50 milhões de euros, o que daria em torno hoje de 288 milhões de reais, mas o Real Madrid promete vir com tudo. Eu não venderia por qualquer banana não, tá? Por qualquer banana não. Daria aí por um bom valor, sim, um bom preço. Por menos da multa rescisória, não venderia o Lohan. Tem que ser aí pelo menos o Flamengo tem que ajustar essa multa do Lohan. Essa é a minha opinião. Esse garoto tá jogando muita bola e é muito promissor, Lohan, com apenas 17 anos. Mas enfim, os caras estão de olho. Outro que também está na mira para deixar o Flamengo é Gabigol. Na mira do Cruzeiro, o Cruzeiro promete vir com tudo para tirar Gabigol do Flamengo, mesmo contratando o Dudu, que custará alto as cifras dos cofres do cruzeirense. O Cruzeiro ainda tem Gabigol do Flamengo na mira. Clube Mineiro aguarda o desfecho do julgamento do atacante no CAS para avançar no interesse. Olha só, hein? Apenas aí de olho na situação de Gabigol, esperando só esse momento para atacar e tirar Gabigol do Flamengo depois do julgamento do CAS. Vai aguardar a decisão. Se realmente Gabigol for absolvido, o Cruzeiro já tem a carta na manga para tirar Gabigol do Flamengo. O Cruzeiro ontem anunciou a contratação de Dudu, mas não para por aí. E após perder o Dudu, Palmeiras sacramentou a contratação do meia Maurício do Internacional por 9,5 milhões de euros. Vale lembrar que em janeiro o jogador esteve no radar do Flamengo, o Flamengo chegou a consultar o jogador, o Flamengo estava inclinado a fazer uma proposta para tirar Maurício do Internacional, só que na época o Internacional não tinha intenção de liberar Maurício por menos de 12 milhões de euros, até alegou que o Real Betis da Espanha teria aí uma proposta do Real Betis da Espanha pelas cifras de 12 milhões de euros, o que não aconteceu, e agora
vendeu o jogador para o Palmeiras por 9,5 milhões de euros. Flamengo aí, cara, ninguém facilita as coisas pro Flamengo. É assim, Maurício tem 23 anos, jovem, meio campista versátil, joga naquele box-to-box, baita jogador, e agora o Palmeiras pega o Maurício do Internacional. Se falando em meio campista, o Flamengo está muito próximo de acertar sua primeira contratação da janela do meio do ano. Trata-se de Marcos Antônio da Lazio da Itália, brasileiro, revelado nas categorias de base do rival do Flamengo, hoje adversário do nosso Mengão Queridão, hoje pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense. O jogador está na Lazio da Itália, mas está muito próximo de se transferir para o mais querido Brasil. De acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto, o Flamengo já enviou uma proposta oficial de 4,5 milhões de euros, 25 milhões de reais na cotação atual, e o Flamengo já negocia, tem tudo acertado com o jogador, com um contrato de 4 temporadas. Ou seja, Marcos Antônio está muito próximo de se transferir para o mais querido Brasil. O Flamengo enviou essa proposta oficial para Lazio e aguarda a resposta do clube italiano, que está em aberto para negociar o atleta de 24 anos. Depois de 6 temporadas lá no velho continente, 6 anos, né, já no velho continente, no futebol europeu, Marcos Antônio está muito próximo de se transferir para o futebol brasileiro novamente, e agora defendendo as cores do nosso Mengão Queridão. Bom, vamos aguardar para ver o que deve acontecer no desenrolar dessas negociações. A proposta está na mesa. Lembrando que o Flamengo tem reunião essa semana com o empresário de Michael, hein? Michael é outro que está na mira do Cruzeiro, mas o Flamengo negocia com o empresário. O Michael dá prioridade ao Flamengo, só que, cara, não é tão seguro assim. Eu vou falar para vocês, os caras estão aí vindo com tudo. O Cruzeiro já fez aí 6 contratações antes da abertura da janela. A janela ainda abre no dia 10 de julho. E o Cruzeiro já fez 6 contratações. Mira o Gabigol, mira o Michael. Então o Flamengo precisa agir rápido. Não sei não, hein? Pode perder o motorzinho ainda, mas bom, vamos ver o que deve acontecer e aguardar a resposta da Lazio, né? Por Marcos Antônio, o Flamengo pode fechar sua primeira contratação, seu primeiro reforço agora na janela do meio do ano. Então vou seguir focado com tudo, mas fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa situação, essa possível chegada de Marcos Antônio no Flamengo. É um bom reforço? Fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Valeu, forte abraço a todos, um ótimo domingo para todos. Daqui a pouquinho, 4 horas da tarde, Flamengo e Atlético Paranaense. Tamo junto, é nóis. Saudações rubro-negras.